Entra governo e sai governo e a agenda anda a todo vapor. Felizmente, cada vez fica mais claro que não importa o que se diz o cara, se é de esquerda ou se é de direita, o nosso país vem sendo literalmente doado. Nós não temos governantes há muito tempo. Talvez a gente nunca teve, a verdade é essa. Os que tentaram, não chegaram a terminar os seus mandatos, acabam partindo dessa para uma melhor de forma muito estranha. E como disse o Dr. Enéas, hoje o que se tem são verdadeiros representantes do sistema internacional aqui dentro, com poder e legitimidade para fazer isso. A matéria da nossa irmã Andresa de Cabral, ela mostra como o mundo todo se encontra na mesma situação. A matéria que ela nos enviou, que desde já fica agradecimento a esse irmão de fé e batalha, ela se encontra no Global Times. É uma matéria em inglês e a gente conseguiu aqui traduzir, né? Não está lá muito bem traduzido, mas acredito que vai dar para a maioria entender. Ela foi publicada em 16 de março de 2023 e veja já o título. Iniciativa de civilização global proposta por Xin fornece esperança para curar o mundo em turbulência. Quer dizer, a esperança do mundo agora é o comunismo. Veja, isso aqui não é uma matéria que a gente tirou de algum site chinês, é a Global Times, uma mídia americana. E ela vê no comunismo uma forma de salvar o mundo de sua turbulência. Eu falei para vocês o que a elite global tem falado, Elon Musk, Tio Bill e por aí vai. Esses magnatas têm dito que é preciso de fato criar uma renda universal. Isso é óbvio, meus irmãos. Se cada vez você vê a tecnologia substituir a mão de obra humana, para que e como vai sobreviver essas pessoas, já que ela perde a sua utilidade de mão de obra barata? Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, PCC, e presidente chinês, propôs a iniciativa de civilização global, ou seja, acabar com essa história de nações. Um povo só, civilização global. Essa ideia sempre esteve na cabeça desses governantes, queira você ignorar a Bíblia, queira você acreditar em Deus ou não. Mas eles já tentaram isso desde aquela torre, a biblicamente falada Torre de Babel. Essa torre ela foi construída por descendentes de Noé logo após o dilúvio. Eles sabiam que eram pecadores e, com medo de Deus se aborrecer dos seus pecados, que eram terríveis, eles queriam uma maneira de sobreviver caso Deus inventasse de criar outro dilúvio. Então o que é que eles fizeram? A grande ideia era criar uma torre gigantesca, que seria o centro do seu poder, e que fosse capaz de sobreviver a um dilúvio caso houvesse um. E aquela era a primeira tentativa de unificação dos povos do mundo. Aquela foi a primeira, meus nobres irmãos. O próprio Deus interviu e acabou com a festa, criando inclusive ali os idiomas, certo? Mas essa turma nunca se conformou e, como eu digo para vocês, essas coisas vêm de muito antigamente. Raça de víboras, meus irmãos. Se você não entende o que é que eu estou dizendo, procure o nosso vídeo, acredito que está aí no ar sobre isso. Especialistas disseram que após a iniciativa de desenvolvimento global e a iniciativa de segurança global, a China está tentando compartilhar sua sabedoria e planos para trazer uma nova esperança para todas as nações considerarem juntas como escapar da armadilha do choque de civilizações e encontrar um caminho que pode ajudar o mundo a navegar através da atual turbulência. Então aqui eles estão falando do quê? Então, e a pessoa tem mais ou menos pontos. É o sistema, literalmente, que a gente escuta falar em Apocalipse, meus irmãos. Eu não quero nem ir a fundo aqui para o vídeo não ser prejudicado. Xi propôs a iniciativa durante seu discurso principal na quarta-feira, na cerimônia de abertura da reunião de alto nível do CPC, em diálogo com partidos políticos mundiais, via link de vídeo, e fez um discurso principal. Sob a iniciativa, Xi pediu respeito pela diversidade das civilizações, defendendo os valores comuns da humanidade. Olha logo quem, né? O cara que colocava drones durante esse mal terrível que nós enfrentamos para colocar as pessoas para dentro de suas casas. Nem a cabeça na janela podia ficar. Então é esse cara que está preocupado, né, com a diversidade das civilizações e defendendo os valores comuns da humanidade, quando ele não defende nem do povo dele. Valorizando muito a herança e a inovação das civilizações e defendendo conjuntamente intercâmbios e cooperações internacionais robustos entre pessoas.
Estamos prontos para trabalhar junto com a comunidade internacional para abrir uma nova perspectiva de maior intercâmbio entre diferentes povos e melhores interações e integração de culturas diversificadas. Juntos podemos tornar colorido, vibrante o jardim das civilizações mundiais, disse Xi. Olha como é que a mídia está íntima, né? É Xi, meu amigo. Não é Xi Jinping mais não, é Xi, certo? Fique íntimo você também. Só que não, né, meus irmãos? Nós sabemos muito bem quem representa o grande dragão vermelho citado na Bíblia. Eu já disse aqui em mais de um vídeo, eu não acredito que seja de fato um dragão. Aquilo é uma representação. Representação de algo que está aí. Pense. Raciocine sobre o fato. Continuando. De acordo com a reportagem da agência de notícias Xinhua na quinta-feira, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, também presidente do Congresso Nacional Africano, e 11 outros líderes de partidos políticos e organizações políticas também abordaram o diálogo da quarta-feira. Eles elogiaram a proposta de Xi em seu discurso de abertura e expressaram sua disposição de trabalhar com o PCCH para desempenhar um papel de liderança e direção no processo de modernização. Concordamos plenamente com as 4 propostas apresentadas pelo presidente chinês Xi na iniciativa de civilização global, disse Ramaphosa, observando que a iniciativa é vital para o mundo de hoje. O evento tinha o tema Caminho da Modernização. A responsabilidade dos partidos políticos reuniu mais de 500 lideranças de partidos e organizações políticas de mais de 150 países. Então você vê, meu irmão, que não é uma coisa pequena. Li Haidong, professor da Universidade de Relações Exteriores da China, disse ao Global Times na quinta-feira que a iniciativa de civilização global ajudará o mundo a se livrar da velha mentalidade de relações entre diferentes civilizações e criar uma nova paisagem para o mundo que permita a todos os países a lidar uns com os outros com base na estabilidade, respeito mútuo e igualdade. Aí a pergunta é, quem não se encaixar nisso? Quem não se encaixar nisso, você sabe o que tem que acontecer. Aqueles que tiverem uma doutrina que consideram a palavra de Deus, esses vão ter que se enquadrar. Não há espaço para eles nesse novo mundo. Eles estão falando de você e de mim, meus irmãos. Especialistas disseram que uma razão muito fundamental pela qual o mundo está passando por uma grande turbulência é que a velha ordem internacional dominada pelo Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, está fazendo o mundo cair na armadilha do choque de civilizações, com muitos países com diferentes civilizações tendo um momento difícil para lidar uns com os outros pacificamente. Lee disse que dentro dos Estados Unidos, pessoas de diferentes grupos étnicos e com diferentes crenças religiosas estão tendo mais tensões do que se tornando mais unidas. Para as relações exteriores durante o governo Trump, altos funcionários dos Estados Unidos promoveram abertamente o Clash of Civilizations, e atualmente Washington ainda está tendo tensões com muitos países com civilizações diferentes, e até mesmo instigando conflitos entre os países da mesma região com semelhante civilização. Atualmente, o velho sistema e ordem dominadas pelo Ocidente liderado pelos Estados Unidos estão causando enormes problemas e perigos ao mundo em campos como geopolítica, cadeias de suprimentos e industriais, bem como nos mercados financeiros. A crise na Ucrânia ainda está longe de diminuir, e as crises de energia e alimentos estão preocupando muitos países em todo o mundo. Atualmente, o novo perigo de uma potencial crise financeira global trazida pelo colapso do Banco do Vale do Silício, com sede nos Estados Unidos, e o problema do Credit Suisse na Europa tornaram o mundo mais instável. Liu Dian, pesquisador associado do Instituto da China da Universidade de Funda, disse ao Global Times na quinta-feira que nos últimos anos o mundo tem enfrentado desafios e incertezas crescentes. Faltando apenas 15 anos para a crise financeira de 2008, o mundo está mais uma vez sob a sombra de outra crise causada pelos Estados Unidos, observou Liu. O mundo está ficando cada vez mais preocupado com o antigo sistema e cada vez mais desesperado para pedir uma nova solução. Então aqui, meu irmão, veja bem, a matéria é extensa, né? Mas já está no fim aqui, para você entender. Eles causam os problemas e vêm com a solução. É isso, certo? Os problemas atuais que eles criam com conflito, né? De povos, de pessoas, você sabe que eles vêm impondo o gosto de uma minoria a uma maioria. É óbvio que isso aí não é respeitar ninguém, é impor. E se você impõe alguma coisa, é óbvio que vai ter conflito, né? Então é isso que você vive hoje, e isso falando tanto de relacionamentos pessoais como também econômicos. Ou você faz isso, ou eu tiro os investimentos, ou ninguém negocia com você. Então ou você entra na dança, meu irmão, ou você fica fora. Literalmente é isso. Você é atacado inclusive de dentro para fora.
porque a maioria dos países está quase na mesma situação do Brasil. Desde a iniciativa de desenvolvimento global e a iniciativa de segurança global, até a mais recente iniciativa de civilização global, a China apresentou ao mundo um sistema ideológico que se torna cada vez mais maduro, tornando-se a iniciativa do Cinturão e Rota BRI, proposta pela China e ao ideal da comunidade global de futuro compartilhado. A China está tentando usar sua própria sabedoria, experiências e influências com base em seu próprio desenvolvimento e exploração bem-sucedidos nas últimas décadas para ajudar o mundo a melhorar e reformar o antigo sistema e ordem internacionais problemáticos, dizem os especialistas. É muito democrática a China, né? Você vê que jornalistas, médicos, cientistas, seja quem for, que ousou a falar alguma coisa sobre esse problema terrível, simplesmente tiveram a vida encurtada, né? Partiram dessa para uma pior. Repito, as pessoas também foram levadas contra a sua vontade para os seus campos de tratamento. Você simplesmente não tinha escolha. E é isso aí que eles estão colocando como exemplo, né? Tinha até um verme na Jovem Panos, que é um do cabelinho, que sempre está com gel. Parece que ele passa antes num curral de boi e pede para algum touro lamber a cabeça dele, né? E o verme estava falando que os preços dos produtos da China são baratos porque lá não tem imposto em cima do empresário. Na verdade, o que lá não tem é um salário justo para as pessoas que trabalham. O chinês vive literalmente na miséria, trabalhando para receber só o de comer, enquanto o próprio governo enriquece, né, e compartilha apenas com os amigos do rei essa riqueza. O empresário, literalmente, que tem muito dinheiro, lá se dá muito bem. Agora, a família comum, esses são explorados num sistema escravatório, literalmente, sem direito nenhum. O único direito que tem é trabalhar até morrer para viver ainda, durante esse trabalho, dentro das lamas. É literalmente isso que acontece lá. E o verme, né, elogiando, achando a coisa mais linda do mundo, porque ele não se muda para lá. Era o que ele deveria fazer. Então, aproveitando os momentos que não há nesse país quem esteja satisfeito com a esquerda, que é terrível, e nós avisamos que seria assim, eles aproveitam para pedir coisas ainda piores para o próprio país. Como eu digo, são agentes infiltrados que não estão preocupados com pessoas, mas sim com as suas próprias ideologias e com o seu próprio bolso. A verdade é essa, porque essa turma recebe para falar essas porcarias. Continuando, Liu disse que a série de iniciativas propostas pelo principal líder do PCCH e pela China estão respondendo às perguntas do mundo e do nosso tempo. A combinação dessas três iniciativas mostra os pensamentos abrangentes da China que visam resolver problemas globais e melhorar a governança global. Então já tem uma governança global, né? Ela só não está ainda com a jurisprudência e com o poder que eles querem. Mas você vê, por exemplo, isso, que ninguém hoje tem liberdade de negociação à vontade. Não tem, é fato. A China não está apenas propondo as iniciativas, mas também fazendo contribuições por meio de ações e conquistando conquistas concretas, disseram analistas. Por exemplo, a mediação bem-sucedida, que levou à retomada dos laços diplomáticos entre a Arábia Saudita e o Irã, e o BRI, que liga países com diferentes civilizações para realizar o desenvolvimento em conjunto. A grande maioria da comunidade internacional saúde e elogia o mais recente restabelecimento das relações diplomáticas Riad-Tirá, com apoio e assistência da China. Isso mostra que o mundo em turbulência e as regiões em caos precisam desesperadamente de uma nova esperança e de uma nova solução para a paz e estabilidade. A China está usando ativamente sua influência e sabedoria para resolver os desafios globais. Como resultado, mais e mais países estarão abertos e cuidadosamente considerarão e pesquisarão as iniciativas da China, disse Liu, até porque também eles vêm comprando as estatais de todos os países, o Brasil não é diferente, e você mandando nos principais serviços de um país, é óbvio que você tem uma tendência de ter concordância desse povo que está na sua mão. E é isso que está acontecendo. Se isso vai ser bom para o Brasil e para o mundo, basta você ler a Bíblia em Apocalipse. Se você acha que aquilo ali é bom, então vai ser uma maravilha, né? Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, antes que o vídeo não passe, mas eu acho que deu para você entender, né? O que mais choca é que isso não é de uma mídia chinesa, é de uma mídia americana. Então veja, meus irmãos, como a agenda avança a todo vapor. Enfim, deixa aí tua opinião, tá certo? Eu espero aqui ter esclarecido a verdade a você. Nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 17h45 da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja cada um de vocês. Um abraço e fui! Instilei terror nos corações dos homens. Eu sou
sob a mão.